Eu queria que você me falasse um pouco dessa experiência lá no CAPS, nessa questão ainda da estigmatização da instituição. E é uma instituição que ajuda centenas, talvez milhares de pessoas aqui no município, já que, como você falou, todo mundo está com alguma coisa assim para ser resolvida. A gente não tem dinheiro, a gente tem que ir para o SUS. E o CAPS é um programa do SUS maravilhoso, por sinal, viva o SUS. Mas eu queria que você falasse um pouco ainda do estigma da imagem do CAPS para os pacientes, especialmente aqui no município. Pronto. Falar do CAPS e falar da psicologia são minhas duas paixões, né? Eu iniciei a minha carreira enquanto profissional trabalhando no ambulatório, né? O que a gente chama de ambulatório. E o meu sonho sempre foi trabalhar em CAPS, porque o meu primeiro estágio na faculdade, eu fiz estágio em CAPS, então me apaixonei por saúde mental, me especializo em saúde mental e busco muito estudar sobre essa questão da loucura. Deixa eu só fazer um recortezinho para você ver. Pode que ficar à vai, tem vontade. tudo a ver. Quando eu fiz serviço social, meu primeiro Sim. estágio, alguém disse, vá pro CAPS. As pessoas lá são maravilhosas, os pacientes são tranquilos. E eu tinha esse preconceito. Eu disse, ai, não quero. Sim. Mas eu tinha dois preconceitos. Primeiro, da inconstância, porque eu sou uma pessoa. As pessoas ansiosas, geralmente, elas gostam muito das coisas muito preparadas. Não pode sair do roteiro, tem que ser tudo muito. Sim. Porque senão já deixa a gente meio louquinha. E outra coisa que eu tinha medo, eu disse, se eu entrar, eu não saio mais. Se eu entrar, se eu Vou conversar entrar com um como psicólogo estagiário ali, e vou sair se eu como Se eu paciente. conversar com um psiquiatra ali, é paciente com certeza. Então eu fiquei com esses dois receios. Mas é uma coisa que hoje a gente fala, obviamente, para fazer assim um respiro cômico aqui, mas era um traço de preconceito que já vinha desde 2008, 2010. Desde a minha época, Sim. eu já tinha esse preconceito, que depois eu fui trabalhando, depois usei o serviço do CAPS, como eu até conversei aqui em off com você, e vi que não era também nada daquilo que na minha cabeça era, porque a gente cresce com esses rótulos, mas É continue, isso por mesmo. favor. E até minha mãe, ela ficava com bastante receio no início. Wesley, como é que você vai atender isso e aquilo? Eu disse, tranquilo. Super tranquilo, né? É só um trabalho. A gente já teve lá diversos episódios. Teve uma certa feita também que eu atendendo uma paciente em crise, ela chegou a fechar a porta de chave e os outros profissionais tudo desesperado do outro lado. Eu disse, não, se acalme, tá tudo bem, né? Então, quando você já sabe como realizar esse manejo, se torna algo mais fácil, mais tranquilo. Então, Instinto também, né? isso, O instinto do cuidado. eu estou em um local onde eu me sinto à vontade de estar enquanto profissional. Né? Tem Então, que ser assim, né? isso. A gente desenvolve um trabalho mais valorizado, né? Um trabalho mais edificado a partir disso. Então, trazendo a sua pergunta. Primeiro, a gente precisa entender o que é um CAPS. Sim. Né? Então, o que é um CAPS? O CAPS é um serviço substitutivo aos hospitais psiquiátricos, aos chamados manicômios. Né? Então, a gente percebe aí no decorrer da nossa história que se existiu os manicômios. Né? Os manicômios, os asilos, já se chegou até de chamar dos leprosários. Né? Então, surge a partir daí. Então, a loucura ela vai ganhando determinadas nomenclaturas no decorrer da história. Né? Então, dentro dos hospitais psiquiátricos e dentro desses manicômios, não se existia um verdadeiro cuidado. Né? Não se existia um verdadeiro cuidado. Na verdade, também eram instituições que as famílias largavam as pessoas lá e elas ficavam ao léu porque os profissionais também não tinham essa capacitação e também essa humanização de tratar eles como seres humanos, né? É isso mesmo. Objetificavam como se fosse, são malucos, deixa lá. Porque antes, o que é que acontece? Antes, qualquer pessoa poderia... eu não estou mais suportando o meu filho que está abadernando em casa. Eu coloco ele dentro de um carro, eu chego na porta do hospital psiquiátrico e eu poderia deixar. E ali, ele viveria por muitos e muitos anos. É tanto que dentro desses hospitais psiquiátricos, desses manicômios, existiam os necrotérios. Porque ali mesmo... eles morriam. Né? Então, o CAPS ele surge enquanto um serviço substitutivo a esses locais. Né? E no CAPS a gente trabalha com uma questão de quê? Um cuidado em liberdade. Dentro, né, um cuidado em liberdade no território, junto com a família, junto com a sociedade, junto com aquilo de que é parte pertencente do seu convívio. Ser, né? Isso, como tem que ser.
E, ou seja, os hospitais psiquiátricos existem, sim. Hoje a gente tem uma política antimanicomial. Sim. Né? Por que uma política manicomial? A gente defende a criação e a sustentação desses serviços substitutivos, que é os CAPs, que é os hospitais dias, os leitos psiquiátricos nos hospitais gerais. CAPS AD ainda existe? Isso, o CAPS AD é o CAPS álcool e drogas, né? Ou seja, ele tem essa especificidade, mas não impede que ele atenda pacientes com transtornos mentais também. A gente tem o CAPS AD3 também, que funciona 24 horas, que ele pode ter no máximo 12 leitos de internamento psiquiátrico, ou seja, são justamente serviços substitutivos para que se evite o internamento em um hospital psiquiátrico. A luta antimanicomial defende o fechamento desses hospitais. Mas aí a gente entra nessa discussão de que por que não se fechou ainda esses hospitais psiquiátricos? Porque a gente vivencia o sucateamento desses serviços substitutivos. Então o hospital psiquiátrico hoje ele funciona como uma retaguarda, um suporte aos serviços do CAPS. Quando o CAPS ele já tentou de todas as formas conter a crise daquele paciente ou o surto daquele paciente, não conseguiu com aquilo de que as ferramentas possíveis, aí sim ele pode ser encaminhado para um hospital psiquiátrico, onde o hospital psiquiátrico vai conter a crise dele, mas ele não vai passar um longo período. Conteve a crise, conteve o surto, ele precisa voltar para o convívio em sociedade. Então o CAPS é um serviço que ele oferta serviço psicológico, serviço psiquiátrico, assistente social, né, oficinas terapêuticas. Tudo isso. Ou seja, então digamos que se, como existem hospitais específicos para tratar determinadas demandas orgânicas, né, então, é uma criança, então ela vai para o Hospital da Criança em Feira de Santana. Né? A gente tem questões de alta complexidade, vai para o Hospital Geral do Estado. Então eu sempre brinco com os pacientes, o CAPS é um ambiente específico para o cuidado em saúde mental. E a gente ainda vê muito esse estigma, porque no decorrer do nosso processo histórico, o CAPS ele foi colocado enquanto um local para doidos e para loucos. Isso. Assim. Né? E hoje, o que é que a gente fala? Que o manicômio não é apenas mais as estruturas de 4 paredes. A gente continua a manicomializar as pessoas através desses rótulos que a gente coloca de doido, de louco, de que o louco ele é atribuído a ele um sentido de periculosidade. Não encoste no louco porque ele pode fazer isso, ele pode fazer isso. Né? Então esse medo. E a gente ainda vê muito esse preconceito. É tanto que, e principalmente com relação ao público masculino. O público masculino é um índice muito pouco. Né? Dos que procuram. Isso, dos que procuram. Porque ainda tem muito aquela questão de que, do machismo, né? De que eu não preciso, de que isso não é nada, de que isso vai passar. De ignorância também, por achar, mais uma vez, como a gente já falou, que isso é coisa de maluco. E não é coisa de maluco, é de quem está precisando daquilo. É não isso necessariamente mesmo. Uma loucura. Às vezes é um momento de fragilidade que todo mundo passa por. Mas os homens não se permitem, muitas vezes, a passar por um momento de fragilidade. Eles não conseguem conceber que eles também podem estar precisando disso, né? Então, é isso. Por exemplo, na semana passada, a gente recebeu o encaminhamento de um paciente, né, de que precisava desse acompanhamento. Ele foi atendido no primeiro momento, mas ele disse: eu agradeço todo o acolhimento que eu tive aqui, mas se for para voltar para esse ambiente, eu não vou dar continuidade. Não é os profissionais, porque eu ficaria aqui muito mais tempo, mas é o ambiente. Ou seja, qual era o medo dele? Sabia? De outras pessoas ficarem sabendo. Ele já está passando por um psicólogo, ele já está passando por um psiquiatra. Onde? No CAPS. Eu entendo não pelo ponto de vista que eu acho que você pode estar falando tudo a ver, mas, por exemplo, uma vez eu precisei ir para o hospital aferir minha pressão. E enquanto eu estava dentro do hospital, a pressão não baixava. Porque o ambiente do hospital atacava a minha ansiedade. Isso. A ambiência conta. Então, às vezes, também,
para além dos problemas, do preconceito, eu acho que também, às vezes, a ambiência conta muito. Isso, o próprio, né? E é isso que a gente vai precisar analisar. Então, de que forma a gente pode oferecer um cuidado a esse paciente se não for nesse ambiente estrutural aqui? E como fazer isso, né? Então, ou quando seja, ele não quer estar lá dentro? A gente, em determinados momentos, a gente pode encaminhar para o serviço ambulatorial. A gente pode estar fazendo esse acompanhamento psicológico para que ele compreenda a importância, né, de estar nesse local. Eu tenho uma pergunta também sobre o CAPS ainda. Existe um CAPS itinerante? Porque, por exemplo, a gente hoje tem muitas UPAs em povoados, graças a Deus. Mas isso não era uma realidade até um dia desses. Sim. O pessoal, pra vir no hospital, porque não existia UPAs na época, isso eu tô falando de alguns anos atrás. Não tantos assim, poucos. As pessoas tinham que vir para Euclides, de povoado tinham que vir para Euclides, para qualquer tratamento. E com saúde mental, a mesma coisa. Vinham, passavam aqui no médico e voltava. Hoje em dia, se um paciente, por exemplo, do interior, precisa de um atendimento, existe um CAPS itinerante que vai até ele, que faz um acompanhamento, ou ainda tem que trazer para in loco, aqui, para a instituição de Euclides? Isso. Essa é uma das minhas propostas de descentralizar o CAPS. É muito importante. Né? Então, principalmente falando a partir do nosso território, né? Nós temos pacientes, por exemplo, da Serra Vermelha do Junco, do Muriti, povoados distantes, Gabrielas, né? Então, que é um gasto enorme. Né? Por exemplo, como é que a gente vai colocar... uma demanda enorme. Isso, uma demanda enorme. Como é que a gente vai colocar um paciente dessas localidades em regime semanal? É impossível. Porque aquele valor que ele vai utilizar para passagem, ele vai fazer a sua feira. Né? Então, são pacientes que muitas das vezes não têm necessariamente um benefício. Então, esse é qualquer outra renda. Esse é um dos meus objetivos de descentralizar o CAPS e transformar o CAPS em um CAPS itinerante. Né? Ou seja, quais são as áreas de maior concentração de pacientes, e a gente vai começar a partir disso. Mas ainda não é uma realidade para a gente, porque nós estamos precisando estruturar muitas outras coisas. Mas aí o que é que a gente faz? A gente pode estar agendando visitas. Né? Então, a assistente social pode ir até a casa desse paciente. Ou fazer caravanas de atendimento para cada município. Não vai suprir eternamente o problema, né? Porque a gente sabe que, às vezes, uma doença mental, um distúrbio mental dura a vida inteira. Mas já é um caminho para que a pessoa talvez tome conhecimento de que aquele cuidado está disponível aqui na sede e que, bem, eles vieram aqui dessa vez, mas a próxima eu vou ter que ir. É um primeiro passo, talvez, né, para começar esse projeto. Com certeza. Eu acho que é muito importante que esse projeto vá para frente. Eu só queria, antes de mais nada, que você mandasse um beijo para Maria de Fátima, que está aqui, sua mãe. Já deixou 3 comentários. Que bom. Orgulhosíssima aqui. Manda um beijo para ela, que ela está assistindo a gente. Um beijo para minha mãe, que sempre, né? Sempre prestigiando. Deixa eu até ler o que ela comentou aqui, para você ficar... Família. Meu filho, Deus te abençoe. Gratidão por você. Muita sabedoria. Parabéns. Muita sabedoria mesmo e, pelo visto, muito foco profissional, que eu já gostei dessa ideia desse CAPS itinerante, viu? Sim, acho que vai dar super certo e acho que o município precisa. E para além das campanhas, que ano que vem é ano de campanha, talvez já seja o momento de se reunir com as nossas lideranças políticas para levar essa proposta para fora do papel. Porque eles não gostam muito de botar nada que onere as folhas de pagamento, né? Mas a gente tem que fazer, porque o cidadão precisa. E a gente também tem que humanizar o cidadão com problemas mentais, com problemas de saúde mental, que tem, assim, um agravamento mais severo, que não é um eleitor, não tem um título de eleitor, mas é um ser humano, precisa desse cuidado, precisa dessa atenção. Então, talvez ano que vem já seja a hora de sentar e botar esse projeto para acontecer. Mas acredito que até, né, vendo a nossa realidade, são pacientes que eles buscam exercer a sua cidadania também pelo viés do voto. Né? Isso é algo que o próprio CAPS precisa desenvolver nos pacientes. E humaniza eles. Isso é um processo de humanização. Né? E se falando em um campo de gestão, eu enquanto, né, uma liderança ali dentro dessa unidade, percebo total apoio de dizer, olha, então é isso daqui, pronto, vamos levar à frente.
É tanto que não tivemos objeção nenhuma em tocar esse projeto adiante. Não, nem poderia. A Esse gente só projeto é está, maravilhoso. né, isso, nós só estamos reajustando outras Sim. demandas que precisam, né, se Pra organizar e pra efetivarem. funcionar. Isso, Porque não para que adianta se você fazer esse funcione. mês que vem não ter condições Isso. estrutural, ou financeira, ou profissional para dar, né, Isso. continuidade. E precisa estar partindo disso daí.